Eu acho que não é pressão nenhuma, só trabalhar muito bem com esse aspecto, e para isso nós vamos contar com a ajuda das pessoas que já trabalharam conosco e que são importantes no aspecto psicológico, que vão nos balizar algumas situações. E se não tiver pressão quem joga futebol, então é melhor ir trabalhar ali no Banco do Brasil, ali na esquina, ou senta lá no escritório e não faz nada. Escritório e não faz nada. E não faz nada. E não faz nada. E não faz nada. Eu me vi saindo do banco todos os dias chorando, chegava em casa com raiva da vida, descontando na família, não dormia, tinha pesadelos, acordava de madrugada, eu não tinha vontade de levantar para ir trabalhar. Muita gente toma medicamento para ir trabalhar para suportar a pressão e a cobrança, né? Então aqueles que conseguem atingir, eles são tomados como referência para os que não conseguem, né? Então eu te diria assim, é como um jogador de futebol que jogou diversas partidas e está a ponto de ter uma lesão, né? E ele tem que seguir trabalhando, porque se ele não trabalhar, ele dança. Vim fazer algo que eu estava há anos esperando, há muitos anos, um momento que eu não conseguia imaginar como eu ia me sentir na hora, que era pedir demissão, acabar com a minha história com o Banco do Brasil, de uma vez por todas. E é o que eu vim fazer aí. Correria, a voz do pânico, taquicardia. Correria, correria, a voz do pânico, taquicardia. É quando a mamãe e não dá pra resolver. Assustado, apavorado, mergulhado na deprê. Na pressão da consciência, real é ilusão. Me sinto sufocado no limite da razão. Correria, correria, a voz do pânico, taquicardia. Correria, correria, a voz do pânico. O que me motivou foi justamente a realidade, o que eles me provaram ao longo desses anos que eu fui vinculado ao banco, que eles me provaram a realidade, que é totalmente longe disso. É uma empresa podre, é um meio podre. A pessoa precisa de uma coisa, não, o foco é oferecer outra. Isso aí é fato. Eu, quando entrei no banco, eu não acreditava nisso. Atualmente eu tenho mais de 2 décadas como bancário, né? Então, quando eu comecei, no começo dos anos 90, fui trabalhar em banco, eu não tinha uma noção do que era, do trabalho bancário em si, o que era trabalhar no banco. Então, logo que eu fui contratado, o meu chefe disse assim, não, tu vai fazer no banco, basicamente, na maior parte do tempo, tu vai vender produtos. A gente presta um serviço de vender para o cliente seguro de vida, seguro de residência, cartão de crédito, seguro de empréstimo, seguro-desemprego, título de capitalização. Então, uma gama de produtos quase que infinitas que hoje os bancos têm para oferecer para as pessoas, não é? Tentei, em alguns momentos, mudar de agência para acreditar que aquilo que eu tinha visto não era o banco, era só um local do banco. Aí eu ia para outro, descobria a mesma coisa, ia para o outro, a coisa ia para o mesmo rumo. Então, quando o consumidor muitas vezes vai até o banco, ele vai na expectativa de resolver o seu problema, não é? Sim. E do outro lado, o bancário também precisa resolver o problema dele, porque ele está sendo extremamente cobrado, ele tem que cumprir aqueles objetivos, né? Ou seja, são as famosas metas que a gente ouve falar. E reais. Você tem que vender tantos mil por dia de tal produto até sexta-feira. E aí são mensagens, são e-mails, é o gerente que é cobrado e aí ele te cobra. Teu trabalho hoje, tu vai sentar lá naquela sala, naquele telefone, tu vai ligar para essa lista de clientes e tu tem que fazer tanto. E como tu disse, tem funcionários que acham tudo isso muito natural e que acham certo tu pegar um título de capitalização, fazer um resgate e fazer um novo título para atingir uma nova meta sem que o cliente nem tenha conhecimento disso.
O cliente nem está tendo conhecimento de que isso está sendo feito. Porque não é explicado para ele, não é explicitado para o cliente o como realmente funciona aquele produto. Eu estou fazendo por telefone, eu imprimo e fica no teu dossiê, no caso ali a proposta do seguro. Em algum momento, se tu quiser alterar de novo, tu pode alterar. Mas igual está mais baixo do que a tarifa, né? E ainda tem o benefício de ser um segurinho de vida, tem assistência chaveiro, se tu precisar. Ele vai para casa, daí uma pólice depois. Eu vou te dizer para te entender. Porque a agência, chega no final de ano, a gente tem meta para seguro. A gente consegue fazer essas flexibilizações, porque a gente também precisa de bater essas metas. Eu cresci muito rápido no banco, né? Porque à medida que tu consegue atingir as metas que o banco estipula, tu vai crescendo dentro da organização, né? Isso faz com que, por um lado, te dê uma possibilidade de crescimento rápido dentro das organizações bancárias, mas, por outro lado, também viabiliza que tu desenvolva algumas patologias, porque imagina um funcionário que ele trabalha 10 horas por dia na frente do computador, digitando integralmente, um cliente atrás do outro, um cliente atrás do outro, porque as pessoas têm aquela ideia de que o bancário é 6 horas, né? O consumidor comum ele imagina que o funcionário trabalha 6 horas. Não, mas o bancário entra às 8 e muitas vezes sai às 19, 20 horas do banco. Né? Porque fechou o banco, ele ainda está ligando para o cliente, está entrando em contato, está atrás das metas que ele tem que cumprir. Né? E aí tu acaba fazendo coisas assim, bizarras, né? Tipo correr atrás de cliente na rua, de tu pegar assim... não digo inventar a história, mas assim, sortear um cliente num pique, aí eu pegar, deixar 6 meses uma faixa lá, plano de capitalização sorteado aqui, um cliente chega assim, tira a teia de aranha, aqui, porque tá com teia de aranha ali, sabe? De ir atrás das empresas, de ir em casa das pessoas assim na piscina e eu ir lá na piscina, pegar assinatura. E nos shoppings abrir contas de pessoa jurídica e chegar lá, vem o segurança. A senhora é vendedora? Aí eu tenho, não, sou bancária. Não, então, senhora, por favor, a senhora está vendendo algum produto? Porque eu entrava e saía tudo que era loja. Né? E ainda, quando eu comecei a ter um cargo comissionado, eu comecei a fazer com que as outras pessoas da agência, que até era um cargo inferior ao meu, a fazer com que elas fizessem a mesma coisa que eu. Realmente é difícil tu entrar num lugar que tu te orgulha e daqui a pouco tu vê que tudo isso, que aquele sonho acabou, que não é daquela maneira. E conhecer uma nova realidade e saber que isso é tão banalizado dentro da agência, o que a gente sofre, né? É difícil te dar aquele estalo de que tu tem que dizer agora chega, eu não quero mais passar por isso. Porque aí começa aquela história de acontecerem coisas ao teu redor que tu, por vezes, tu começa a assim, não, mas eu acho que eu sou culpada por isso. Tu começa a te penalizar, tu começa a sentir assim, por muitas vezes a gente pensa, não, se tá acontecendo isso, se o meu gestor tá me tratando desse jeito, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa. Eu era feliz, é que nem o casamento. O casamento eu namorei, casei, e no meu casamento eu fui feliz. Os primeiros anos eram maravilhosos. Maravilhosos. Eu era feliz, eu vendia e trabalhava e atendia os clientes com maior amor e carinho. Eles me adoravam. Então nós tínhamos uma meta que era do ano no banco. Quem atingisse aquela meta ia viajar para não sei onde, ia para fora do país, cada ano era um lugar, era Europa, isso. E aquilo tu fica assim, não, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Além do reconhecimento da superintendência, né? E te dão participação nos lucros e isso e aquilo, e papapá, e tu acha que é um monte. E ainda tinha aquela coisa de bancário elitizado, sabe? A gente tinha aquela coisa de gerente do banco, sabe? Vou falar com a gerente, a gente andava de terninho, isso também fazia com que tu te emocionasse, né? As pessoas que comentavam comigo, fiz 30 anos de banco, aí um show do Roberto Carlos, eu fui num navio que teve isso, teve aquilo, e eu me imaginava nesse navio, me imaginava com o show do Roberto Carlos, eu ia me aposentar lá.
eu ia ficar lá. Eu não ia sair nunca. Nem que me oferecessem mais, como já me ofereceram mais para sair do banco. Hoje o mundo do trabalho está extremamente adoecedor. Como é que a gente vê isso, né? Qualquer categoria que tu vai conversar já tem a introdução de metas, da competitividade, das longas jornadas, tu tem que estar disponível o tempo inteiro para o teu empregador, né? Vai do motorista de ônibus ao bancário. No bancário tem uma diferença que é uma categoria que mexe com o capital financeiro, né? Capital financeiro é quem manda no mundo do trabalho. Então, as coisas, a impressão que nós temos, os estudos também, é que as maldades, digamos assim, do mundo do trabalho, elas começam pelos bancários, pela categoria dos bancários, e depois se espraiam para as outras categorias. Chegou um determinado momento que eu fui promovido para o cargo máximo que tem dentro das agências, né? E aí, com isso, eu trabalhei numa agência que ela tinha um bom recurso financeiro. Eu sofri uma tentativa de sequestro, no qual eu levei 2 tiros e quase morri. Precisei me afastar do banco, né? Fiquei um tempo afastado para me recuperar, né? E aí, para minha surpresa, quando eu voltei a trabalhar, eu percebi que as coisas não eram como eram antigamente, ou seja, eu já não era mais tratado da forma como era antes do afastamento, quando eu atingia plenamente as metas, entregava os resultados que o banco me exigia, né? Eu tive 2 momentos de adoecimento. No meu primeiro adoecimento, primeiro que eu até nem sabia que eu estava tão doente. Que os médicos diziam, não, tu não vai ter condições de voltar mais. Eu fazia exames e os médicos, não. Eu disse, ai meu Deus, será que eu fui tão, né? Médicos dizem, como é que tu aguentou tudo isso? E claro, e até eu comecei a cair a ficha e tomar remédios, e eu fiquei muito deprê, fiquei sem condições de cuidar das minhas filhas, fiquei de cama, fiquei uma semana deitada, eu sofri horrores, senti como se eu tivesse morrido, senti muita vergonha de familiares, de vizinhos, de todo mundo por não estar trabalhando. Eu acho que não é brincadeira quando uma pessoa, na hora do teu almoço num restaurante, senta à tua mesa e diz pra ti que tu só vai ter sucesso dentro do banco, só vai ter ascensão dentro do banco se tu escolher ou o banco ou a tua família. E dá o exemplo de que, como eu sou divorciado, eu cresci dentro do banco. Olha para mim, olha o cargo que eu exerço hoje. Porque depois que eu me divorciei, eu só cresci, porque eu tinha o tempo para o banco. Eu tinha disponibilidade para o banco de poder viajar e servir ao banco como ele precisa que eu sirva. Eu parei de almoçar naquele restaurante. Eu nunca mais pus os pés naquele restaurante, para não correr o risco de ter esse tipo de conversa na hora do meu almoço. Tu é assediado dentro do banco. E aí eles te tiram de um setor, te jogam no outro, te jogam numa sala escura, como eu já ouvi relatos de colegas de outros bancos, porque tu não serve para o banco. Eu não era nada dentro do banco. Eu e uma coluna dentro do banco não temos diferença. Quando entrou o Santander, o meu estado já era grave. Que aí eu já tinha feito tentativa de morrer, eu queria ser atropelada. Eu tomo até hoje remédios fortíssimos, porque eu não aguento ficar num banco, cumprindo horário, e eles me chamando a atenção do nada. Porque a gente conversa dentro da agência, os colegas se conversam, e há relatos de todos eles com esse tipo de situação. E para minha surpresa, o que os meus colegas acham? Que isso é normal. Ah, não dá bola, Lise, isso é assim mesmo. Hoje é ele, amanhã vai ser outro. Dentre as patologias que eu tenho, eu sofro também do estresse pós-traumático, né?
que é em função desse assalto, né? Então isso muda a tua vida completamente, né? Tu começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? E tu também fica muito tenso, muito atento, muito... como é que eu vou te dizer? É complicado quando tu tem que ir numa porta giratória, destravar uma porta giratória, porque até isso nós temos que fazer no banco, né? Nós temos que determinar se destrava ou não a porta giratória, né? Muitas vezes o banco, embora saiba que a chave não abre o cofre, precisa de 2 chaves, ele te dá uma chave para te levar para casa, né? Te obriga a levar a chave para casa, né? Então isso acaba te causando uma tensão e um estresse assim violento, né? Pessoas que convivem no teu dia a dia muitas vezes dizem, calma, tu, né? Tu tá um pouco neurótico, né? Não é assim. A mídia não divulga aquilo como deveria divulgar, né? Eu acho que o motivo, talvez pelo fato de que os bancos sejam os maiores investidores na mídia cotidiana, né? Que são os maiores propagandistas, né? Isso talvez por algum motivo faz com que a mídia não acabe não divulgando, né? Ou seja, é meio que uma troca de favores, né? Ou seja, vamos fazer de conta que o mundo é azul, né? Vamos fazer de conta que tudo está maravilhoso, né? Aí os bancos botam lá as propagandas, né? A responsabilidade social, né? Na verdade, a demissão de bancários aí é uma coisa violenta, né? Muita gente abaixo de antidepressivo, muita gente tomando Rivotril para ir trabalhar. Então, é interessante porque as pessoas muitas vezes elas tratam isso como uma normalidade, né? Se tu conversar com os colegas, se tu for no sindicato, no grupo lá no GAS, onde as pessoas se reúnem, e tu conversar com os colegas, tu vai ver que eles achavam normal trabalhar sob medicamento, né? Porque a pessoa não suporta no dia a dia, com a pressão que tem, com a cobrança que tem, ninguém aguenta trabalhar no banco sem, como é que eu vou dizer, algum relaxante, Então as pessoas começam a tratar isso com normalidade, né? E na verdade não é, né? Porque a pessoa ela já estourou o limite dela, né? Mesmo com muitas dores, eu vinha trabalhando, continuava trabalhando, aguentando no peito muitas vezes as dores físicas, dores psicológicas também, muita pressão psicológica, muita desrespeito às vezes pelo empregador, que mesmo às vezes a gente pensa que não está doente, sabe? E tu vai ter noção da tua doença quando realmente te afasta, porque no dia a dia tu acaba assim, tu acaba vai levando, até com respeito aos colegas, tu vai se mantendo, tomando, se envenenando de remédio e não quer se afastar. Nos primeiros dias que eu me afastei, uma das ligações do banco, assim, eu me enfiei embaixo da mesa da cozinha. Eu fiquei 1 hora embaixo da mesa da cozinha e não tinha coragem de sair. Eu não tive coragem de atender o telefone. Hoje eu tenho a noção de quanto eu estava doente, que eu não percebia isso. Eu brigava em casa, eu descontava na minha filha, descontava no meu marido. Às vezes ele dizia assim, tá insuportável, porque eu não descontava no banco, eu descontava em casa, nas pessoas que estavam mais próximas de mim. Muito. Eu chegava perto do banco, eu começava a ter taquicardia. Aí eu já começava a tomar Rivotril. Aí às vezes eu passava o dia inteiro à base de Rivotril. Aí à noite tomava remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, mesmo cansada, psicologicamente cansada fisicamente, eu não conseguia relaxar para dormir. Eu acabava tomando mais medicação para dormir. Aí depois disso tudo, ainda tu enfrenta uma perícia. Aí tu vem para cá, tu não sabe qual perito vai pegar.
Os 2 que me atenderam foram muito bons peritos, assim, reconheceram a minha doença, reconheceram o nexo causal entre o trabalho e o que eu estou passando, né? Então, tive sorte, mas tem colegas que ainda são desacatados por peritos. Como se ele tivesse burlando o sistema, como se tivesse não doente, tá ali querendo, fraudando o sistema do INSS. Não é isso. Trago aqui um livro que é da Marie-France Irigoyen, que é a mulher que começou a estudar na França, começou a trabalhar com estudar assédio moral no local de trabalho. Embora isso tenha sempre existido, né? Tenha sempre existido no trabalho, na família, na escola, o bullying na escola é algo parecido. Tem uma peculiaridade interessante na questão dos bancos, que é um assédio moral que muitas vezes ele não é dirigido exatamente a uma pessoa, ou só a uma pessoa. É uma estrutura que traz um padecimento, um adoecimento posterior a toda uma categoria, a todos os trabalhadores, por exemplo, daquele banco, né? E muitas vezes não adianta trocar algum gerente que tem algum poder de mando muito forte, digamos assim, né? Porque a estrutura que é assediadora, né? A forma do trabalho, a organização do trabalho é que é assediadora. A estrutura, né, na organizacional se identifica coisas, por exemplo, quando o bancário que retorna ao trabalho depois de uma doença, depois de um acidente de trabalho, né, como a LER, né, esse cidadão fica impedido de trabalhar no seu local. É alguém que, como tu disseste, vestiu a camiseta, que se qualificou, né, durante algum tempo. Bom, aí depois teve algum tipo de padecimento, algum tipo de doença, ele acaba, né, sendo afastado, né, daquela sua atividade. Ele depois no local de trabalho acaba sendo assediado moralmente de formas as mais diversas, né? Não lhe dar trabalho, ou lhe dar trabalho em excesso, ou ser, digamos assim, escanteado no seu local de trabalho, ser trocado da sua atividade, dar tarefas menores do que a sua capacidade, ou dar tarefas ainda muito além, né, da capacidade de produção. Isso muitas vezes leva o trabalhador a entender que é ele o culpado, né, que ele é o incompetente. Primeiro tu auto-te-medica, né? Depois tu começa a esconder que tá te automedicando. Aí quando tu não suporta mais, tu tá vendo os teus colegas do lado que estão indo, estão se afastando, estão sumindo, né? Estão desaparecendo, e tu não quer desaparecer, né? Quer continuar ali, quer continuar naquele meio. E daqui a pouco tu não resiste mais. Aí tu percebe que tu simplesmente é um número. E aí tu vai enfrentar todo o processo, toda a questão. Médico do trabalho que não reconhece, depois tu vai enfrentar a questão do INSS, os peritos que também não te reconhecem, os teus direitos cada vez mais tu vai sofrendo por não conseguir exercitar os teus direitos, né? E isso tudo está organizado dentro da organização do trabalho faz com que isso aconteça. A margem de lucro para eles aumenta. Se tu estava ganhando
X, vai botar 2 PA lá que vai ganhar menos X e acabou. E aí quem assume o custo da tua doença, que foi gerada por essa organização do trabalho, é a sociedade de uma forma geral. Foi bem essas palavras. Então, para mim, tu tá apto e então, se tu não quiser voltar a trabalhar, te vira com o INSS. Te vira com o INSS. Para mim, tu tá apto. Esses laudos todos que tu tá me apresentando aí dos psiquiatras, eu nem quero ver. Então, isso é uma coisa... Eu não queria estar aqui. Tipo, eu queria estar trabalhando, eu queria estar lá, sabe, ter minha vida normal. Só que... eu acho que ninguém está aqui porque quer. Eu acho que a gente está aqui quando a gente realmente reconhece que tá mal. O banco, para mim, era minha amante na minha vida. Que ele estava acima da minha família, acima do casamento, acima de filho, acima de tudo. E nem a perda de pessoas próximas foi tão grande quanto tipo, a traição da amante, né? Quanto a traição daquilo que tu considera que é a coisa mais importante na tua vida. Em 1986, eu recordo bem que eu fui trabalhar numa cidade aqui da grande Porto Alegre e eu fui fiscalizar todos os bancos. Fiscalizei todos os bancos dessa cidade. Na fiscalização, a gente anota, né? Tudo tem um livro chamado Livro da Inspeção do Trabalho, onde a gente anota toda a atividade, os autos de infração lavrado, as orientações, né? O número de trabalhadores e tal. Né? Isso é 86. Exatamente 10 anos depois, eu estava saindo dessa cidade, indo trabalhar em uma outra, recebi uma ordem de serviço de fiscalizar todos os bancos daquela cidade. E aí, olhando o histórico das fiscalizações, vejo lá a minha fiscalização de 1986, né? Estávamos em 96, e o número de trabalhadores era menos da metade dos trabalhadores que tinham naquela época. Em todos os bancos. Olha o meu histórico, vou dar um exemplo, 10 anos de banco, vamos dizer, olha para trás, olha o quanto eu já produzi. A diretoria do banco responde assim, o que tu fez nesses 10 anos para trás, te trouxe até aqui, é por isso que tu tem 10 anos de banco. Agora, o que tu tá fazendo de agora em diante é o que vai te manter. Então, quer dizer, o teu histórico, ele não vale para nada, né? E o que deu errado? Que tu disse que ia te aposentar no banco e agora não vai mais. Eu acho ainda que eu não vou me aposentar no banco, né? Por quê? Porque eu fiquei doente. E tu acha que eles vão querer um doente? Eles não vão querer uma pessoa que agora acordou, digamos, e vê as coisas que fazia, que não vai mais fazer. E também que, que tem Lerdort, que sente dor no punho, dor no ombro, dor no cotovelo, que já está com 40 anos. Eu faço tratamento até hoje para tentar me soltar dessas amarras, assim, que eu mesma me amarrei. Nós temos vários canais dentro do banco que servem de apoio ao funcionário, onde ele pode denunciar um assédio, um canal que ele pode conversar para diminuir que isso não aconteça nas agências, para ter um bom ambiente de trabalho. Quem criou esse tipo de canal pode até ter tido uma boa ideia, até pode ser sim uma boa ideia se ela funcionasse. Essas ferramentas não funcionam, essas ferramentas elas estão desmoralizadas, porque o que a gente vê é impunidade. Os números são muito bonitos, mas não são reais. Então o que eu solicitei, inclusive, para esse departamento que criou esses canais, numa palestra que eu fui dentro do sindicato, organizada pelo Ministério Público, porque o Ministério Público ficou assustado com a quantidade de denúncias sobre assédio dentro dos estabelecimentos bancários. Eu me assustei muito em saber que o número de suicídios no Brasil, o segundo maior número de suicídios do Brasil é da categoria bancária, e isso me assustou muito.
Então eu fui nessa palestra e estava esse pessoal desse departamento do Banco do Brasil nessa palestra e eu aproveitei, pedi a fala e aproveitei e solicitei encarecidamente que esse departamento vá até as agências, converse com os funcionários, converse com a base, para ter a noção, para saber o que realmente acontece, o que exatamente acontece com a gente. Porque se hoje nós assediados, nós bancários que estamos sofrendo com metas abusivas e outros assédios dentro do banco, se a gente não está procurando esses canais, é porque nós não acreditamos mais neles. Então os números estão errados. Os números não são reais e isso tem que ser buscado, tem que ser analisado. Os bancos estão fora da lei. Enfrentar essa realidade sozinhos, isolados, como tentam nos impor no cotidiano do nosso trabalho, é adoecer ainda mais, é ficar mais abandonado. Por isso, a ação coletiva em torno do sindicato é essencial. É por aí que a gente está conseguindo avanços, conseguir mudanças, conseguir resistir aos abusos dos bancos. Cada vez os modos de gestão estão mais... Tu tem menos espaços para sair dessa linha de montagem, né? Mas se tem conquistas. Ouvi uma médica da USP dizendo, olha, fulano, outras referências teóricas, grandes psiquiatras, dizem, a medicação está aí para as pessoas não sofrerem. Então tem que encarar a medicação como instrumento de trabalho. Ou seja, tu dopa a pessoa para ela suportar o trabalho, né? Isso até me faz lembrar um conto que eu escrevi sobre duas bancárias, e é real isso, que chegaram na minha sala chorando. Quer dizer, uma chorava muito e a outra estava furiosa com a que chorava. Porque assim, eu não quero tomar remédio, tá ali, o médico manda tomar, ela não toma o remédio. Aí fica chorando, fica desse jeito. E a que chorava era a chefe da que estava brava. Até o que não é muito comum. Tu imagina, virou o sindicato, a gerente geral e uma gerente comercial. As duas juntas eram amigas, são amigas. Ela não quer tomar remédio, por isso que está chorando. Aí essa bancária disse assim, mas eu não quero tomar remédio porque eu não estou doente. Quem está doente é o banco. Não é justo eu tomar remédio se o doente é o banco. Tem lógica, não tem? Eu morava num apartamento que tinha uma janela que dava para um morro, assim, e tinha as antenas acho que era da Embratel, não sei qual a antena que era. E eu sentei, não sei por que eu sentei ali, e naquele apartamento eu já morava há alguns anos. Eu sentei, eu olhei, assim, no sofá, eu olhei, espera aí, dá pra ver a antena daqui? Eu nunca tinha visto a antena. Aí eu fui me dar conta que eu nunca tinha sentado no meu sofá ali. O sofá tava ali e eu não sabia, eu nunca tinha sentado naquele lugar. Eu não vivia na minha casa. Então, assim, tu começa a te dar conta. Tipo, tu tá saindo, caminhando, vai na rua, vou no mercado. Eu tô caminhando de dia. Tem sol e eu estou caminhando na rua.